Matheus Oliveira, sabe tudo de Venda Nova e também do futebol. Chega aqui para falar sobre o Cruzeiro. Boa tarde, Matheus. Boa tarde também para você, Léo, para os colegas, pro ouvinte ligado aqui na FM O Tempo. O Cruzeiro já iniciando hoje os trabalhos para pegar o Internacional. A atividade feita no CT do Palmeiras, ainda em São Paulo. O Cruzeiro jogou ontem à noite e já começou a trabalhar visando os colorados hoje de manhã, voltando para Belo Horizonte. Amanhã à tarde já tem atividade na Toca da Raposa 2. A última, a preparativa, fazendo aí os ajustes finais para esse jogo de domingo. Um jogo que tem que ser de recuperação, né? Afinal, o Cruzeiro vem de derrota para o São Paulo, perdeu ontem por 1-0, com uma atuação até elogiada e o gol do Luciano na reta final da partida. Uma derrota que deixa o Cruzeiro novamente perto da zona de rebaixamento. Hoje a Raposa é a 16ª colocada, 37 pontos. O Vasco, 17º, abrindo a porteira aí do Z4, tem 34, portanto uma diferença de apenas 3 pontos. Cabe ressaltar que o Cruzeiro tem um jogo a menos, que foi aquela partida diante do Fortaleza, que vai ser disputada no próximo dia 18. Uma atuação elogiada, Samuel, inclusive pelos jogadores. Chances foram criadas, eu até vi um print que você colocou no Twitter com as estatísticas do jogo. O Cruzeiro finalizou 19 vezes, o São Paulo 13, só que o São Paulo 5 a gol, o Cruzeiro apenas 4. Boa tarde, Samuca. Fala, Matheus, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Tempo Esporte. São estatísticas que o Lélio resumiu bem quando ele fala no Twitter ali que o Cruzeiro, ele joga bem, ele cria. Ontem ali, não gosto de falar de justiça em futebol, né? Porque justiça é bola na rede, né? É efetividade. Mas o Cruzeiro criou para voltar de São Paulo com uma vitória. Na pior das hipóteses, era para empatar. E o jogo termina 1-0 para os caras. Então, é aquilo que a campanha do Cruzeiro, né, ao longo dessa Série A do Campeonato Brasileiro, ela vai cansando o torcedor, né? Cansando, porque o filme vai se repetindo, rodada após rodada. Claro que o Cruzeiro dos 3 últimos jogos é um Cruzeiro diferente em relação ao Cruzeiro aí que enfrentou o Cuiabá, que enfrentou o América. É um Cruzeiro que realmente deu mostras de reação. Mas é que o Cruzeiro chega agora em um momento, na reta final dessa Série A, que não tem tempo mais para engatar uma sequência de jogos sem vitória. Não dá mais para isso. O Cruzeiro voltou a ficar nessa situação. Eu até acho, não gosto dessa história de tem jogo a menos. O jogo a menos só é bom se você ganhar esse jogo a menos, né? Porque senão ele fica só ali na parte da estatística. É um fato que precisa ser levado em conta? Claro que é. Agora, são 3 pontos ali de diferença e o próximo jogo ganhando aquele contorno que ganhou contra o Atlético, ganhando aquele contorno que ganhou contra o Bahia, e o Cruzeiro precisa imediatamente buscar a reabilitação. Não colocar o pé na forma, eu acho que isso aí, faltando 8 jogos, não vai adiantar mais. É esse grupo que tá aí, o torcedor, ele vai abraçar mais uma vez, né? Domingo, não tenho dúvida nenhuma que os ingressos vão se esgotar. Agora, é tentar um pouquinho mais de capricho, né? Cruzeiro perde alguns gols que são inacreditáveis. São inacreditáveis e ontem, mais uma vez, isso aconteceu. E para ilustrar isso, o próprio Wesley, né? Depois da partida, uma fala dele de que nem sempre a bola entra, né? Quase nunca a bola entra, na verdade, né? Quase sempre a bola não entra. Às vezes falta pontaria, que é quase sempre. Que é quase no caso, todos os jogos. Então dá pra observar, Seabra, por exemplo, o copo meio cheio, falar, poxa, mas o Cruzeiro fez um bom jogo contra o São Paulo no Morumbi, teve boas chances, teve chance de voltar com a vitória, mas o Cruzeiro tem o pior ataque do brasileiro, com 28 gols, e essa bola que não entra. Aí a preocupação, acredito que é isso que o Samuel disse também do filme, que passa na cabeça do torcedor, do campeonato tá se afunilando, chegando na reta final e tá ali na porta da zona do rebaixamento. E o Cruzeiro precisa ganhar, né? Precisa somar pontos, não marca gols, aí uma coisa bate com a outra, né? O Cruzeiro ontem contra o São Paulo não jogou mal, foi um bom jogo do Cruzeiro, criou, teve boas chances, Bruno Rodrigues teve chance, Papagaio teve chance, Vital, vários jogadores. Agora eu acho que alguns jogadores, pra mim,
estiveram abaixo ontem. Eu não gostei do Matheus Pereira, não gostei do Arthur Gomes, do Felipe Machado, mas parou mais ou menos por aí. Eu não vi muita gente. O Cruzeiro, de uma forma geral, o time jogou bem. Agora, o que avacalhou para mim ontem, especificamente ontem, foram as alterações, principalmente a alteração de 3 jogadores do Zé Ricardo. O Zé Ricardo mexeu em 3 posições de uma vez. Ele tirou e tal, e tirou inclusive o William. E aí, pra mim, foi o pior. Ele tirou o William, que tava bem no jogo, fazendo uma boa partida, segurando a onda do lado direito, e botou o Palácios. E o Palácios a gente já viu do que ele, a forma dele jogar, o que ele acrescenta pro time, que pra mim é nada. Então, mais uma vez, ele colocou o Palácios, e aí a gente volta naquela conversa. Por que não colocar a garotada da base? Por que não tentar alguma coisa nova? Por que continuar tentando as mesmas caras, os mesmos caras que a gente já viu que não vai dar em nada? Aliás, o Cruzeiro tomou o gol ontem nas costas do Palácios. O Palácios entrou completamente perdido. O lance veio pela esquerda do São Paulo, pela direita do Cruzeiro. O Cruzeiro tomou o gol do Luciano ali. Logo na sequência, no lance seguinte, quase o Cruzeiro toma outro gol ali, se não é o Luciano Castan tirar a bola em cima da linha quase, o Cruzeiro ia tomar outro gol exatamente igual, do mesmo lugar. Então eu acho que ontem, pra mim, o Cruzeiro poderia ter voltado com 0-0 até, na circunstância, um pontinho ali não seria de todo ruim, e o time jogou bem. Eu vejo essa evolução no time, mas essa alteração do Zé Ricardo pra mim é que avacalhou. O William tava com cartão amarelo, segura mais 10 minutinhos, qual o problema? Faltava 10 minutos pra acabar o jogo. Não vi problema, não vi motivo para tirar o William, não, sinceramente. O William, que inclusive vem fazendo nos últimos jogos, né? Pra mim tem sido um dos melhores jogadores do Cruzeiro em campo, né? Eu brinquei que deixa ele com a máscara, porque depois que ele colocou a máscara, capacete, o capacete lá, ele Peter ficou Check, ótimo. Agora, o que me chamou muito a atenção no Cruzeiro, Samuel, e eu sei que você falou sobre isso aqui, foi a questão do menino não ter ido para São Paulo, o Fernando, né? Você conseguiu descobrir por que ele não foi, tava com alguma coisa? Porque te confesso que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. O Cruzeiro anuncia que comprou os direitos dele. E aí ele não viaja, ele não é relacionado pro próximo jogo. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Você descobriu alguma coisa do motivo? Opção do Zé Ricardo, simplesmente isso. Não é possível isso. Não tem isso, nada de gente. questão contratual. Nada. Só que eu fiquei pensando, Samuel, será que esse menino tá vendido, não? Não, mas aí não tem. Tem que registrar um novo contrato, né? Mas, mas aí é normal, você registra um novo contrato. Sabe por quê? Eu achei muito estranho. Primeiro, porque ele vinha sendo relacionado, né? A gente até cobrando aqui muito essa questão de que ele não houvesse problema com ele, como teve com o Vitor Roque e tudo mais, que eles fizessem de forma rápida, né? A concretização dessa questão dele contratual, e aí tá tudo certo, assinou, blá, 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 aí ele não é relacionado? Eu te confesso que eu fiquei meio com uma pulguinha atrás da orelha, até porque a gente tem que pensar que a valorização dele foi muito grande, né, nas disputas aí da base do Cruzeiro, e a gente sabe que o mercado internacional é, sem dúvida nenhuma, o objetivo do Cruzeiro para esses jogadores, é SAF, é venda, né, a gente tem que pensar nisso, e não sei, eu achei muito estranho. O Fernando poderia ser uma opção, por exemplo, pro Zé Ricardo, como alguns outros jogadores, e o Zé Ricardo, depois do jogo, foi questionado até pelo Samuel sobre as substituições, porque ficou uma sensação, uma nítida impressão de que o Cruzeiro piorou depois das mudanças. E a gente tem a sonora do Zé Ricardo falando então sobre, não concordando na verdade, que os jogadores entraram desligados. Eu respeito a opinião, mas eu não concordo que os atletas entraram desligados. Eu acho que todo jogo eles se preparam muito bem, os jogadores estavam fazendo o serviço de aquecimento, todos eles preparados. A gente está sempre falando que é super importante as trocas. O Palácios, além de a gente ter um jogador um pouco mais alto nas bolas aéreas, o São Paulo estava trabalhando, já que não estava conseguindo entrar pelo meio da nossa defesa. A gente colocou um jogador, o William estava pendurado em cartão amarelo, mas o Wesley também é um jogador que vem entrando, era uma opção de saída de bola pelo lado direito, já que a gente colocou o Matheus e o Bruno e o Papagaio um pouquinho antes para poder segurar essa bola, e a gente deu tempo. O Machado já não estava conseguindo fazer essas pisadas fortes na frente,
e a gente queria ganhar o jogo. Então as mudanças foram para tentar vencer a partida. O Matheus Vital acabou tendo, junto com o Papagaio, a principal oportunidade, um pouquinho antes de tomar o gol. Mas são várias variantes, né? Do futebol não tem uma explicação sempre única para um resultado. São várias as nuances e vários os fatores que levam você a uma vitória ou uma derrota, e a gente não aproveitou a nossa oportunidade. São Paulo foi mais feliz na oportunidade que teve. Ô, Lélio, é aquele tal negócio, né? Quando você tem um jogador no banco, uma hora ele vai entrar. Então, se não for pra colocar, tem que ser igual o Gilberto, né? Afastado e pronto, e não vai entrar mais. Agora, se você tem um Palácios no banco, uma hora ele entra. E é por isso que às vezes dá até um frio na espírito do torcedor de ter um Paulo Vitor relacionado. Ele viaja e fala, uai, não é possível que vai ter outra chance. Mas enfim, ao mesmo tempo são opções que o cara tem, né? Faltou talvez ele inventar uma coisa diferente, improvisar um jogador na direita, por exemplo. E lembrando que com o Pepa, Paulo Vitor lá em São Januário, acho que chegou até a jogar como ala pela direita ali, ou lateral, sei lá. Foi o primeiro jogo dele, inclusive. Não foi? Pois é. Então, ou seja, o negócio poderia ter sido pior, né? Mas essa justificativa dele, que São Paulo estava chegando pelo alto e do cartão amarelo, realmente não dá, porque o William, ele era simplesmente um dos melhores em campo. Ele era um dos melhores em campo. Aí realmente houve uma participação negativa quando o técnico mexeu. Mas por outro lado também, com esses jogadores em campo, o Cruzeiro cria a sua principal chance, né? Quando o Papagaio arremata no travessão, e aí sim, 1 minuto depois sai a jogada justamente pelo lado direito, o lado do Palácios, que não conseguiu acompanhar. Foi o Michel Araújo mesmo, né? Que fez o cruzamento para o Luciano, nem precisar pular também. O Alisson. Foi o Alisson, é verdade. O Alisson, que era volante, fez a jogada de quando ele era jogador do Cruzeiro pela ponta esquerda. Mas realmente, Samuel, o que eu escrevi é o seguinte: o Cruzeiro, né? Eu acho que ontem ficou muito claro o motivo dele estar nessa posição. É que falta competência para ele nos jogos. O jogo que ele vai e faz no início, ele cria uma situação claríssima de gol. Vem no segundo tempo, domina o jogo, cria uma ótima oportunidade, 2 minutos depois leva aquele gol, e aí é complicado mesmo. E a gente falava que o Cruzeiro tem que contratar atacante, porque a defesa, ela era bem resolvida já desde a época do treinador Pepa, né? E com o Zé Ricardo ela continua muito firme, conseguiu aguentar ali uma pressão razoável no primeiro tempo e foi poucas vezes incomodada no segundo tempo, enquanto o jogo tava 0-0. Então, cara, é realmente agora, não tem como contratar e nem nada, ou coloca o menino pra jogar aí, né? E que já era pra ter feito isso no jogo contra o Bahia, quando tava 3-0 e tal, já pra adaptar o garoto, ter levado pra São Paulo, ou então esses caras aí, ó, Wesley, Bruno Rodrigues, que é o melhor atacante que o Cruzeiro tem, o Rafael Elias, o Arthur Gomes, esses caras depois do treino eles precisam ficar na toca da raposa e, sabe, dando 100, 200 chutes. Aí vai se contundir. Melhor se contundir do que deixar o time cair pra segunda divisão. Jogador profissional não saber fazer um gol é uma vergonha, porque o gol é grande. E o Cruzeiro, eu repito, ele perdeu chances claríssimas ontem pra sair na frente. Fizesse 1-0, São Paulo não ia nem ter força pra reagir. Tanto que o Rafinha, até depois do jogo, elogiou. Foi o melhor time que eu joguei contra, foi o Cruzeiro. É duro, viu? Faltou competência, viu? Mas o Rafinha tava meio na amizade também, né? Não foi bem assim. Ô, Dimar, mas eu vou te falar a verdade, se você pegar os 20 times, se tem uma coisa que o Cruzeiro não é um dos piores. Não é mesmo. A colocação dele é mentirosa, como nós já analisamos aqui, e é desde os tempos do Pepa. Todo mundo elogia principalmente a competitividade do time do Cruzeiro. Não é em todo time que você vê aquela movimentação, a pegada, a dobrada de marcação. E o time, o que falta realmente é qualidade. Isso aí foi um vacilo imperdoável do Ronaldo. Ele tinha que ter trazido gente de ataque para resolver os jogos. Aí, né, quem faz análise para ele aí, vou até utilizar uma expressão chula, que cagou no pinico, pô.
Mas é exatamente por isso que você está falando, todos esses defeitos que o Cruzeiro apresentou, né, até na constituição do seu time, já com o Pepa, que a gente veio colocando aqui a cada jogo e a cada programa, que eu considero que o Cruzeiro realmente teve problema em todos os jogos e não foi ele não é um dos piores times do campeonato, mas ele se torna, sim, uma equipe que muitas vezes não leva perigo nenhum ao seu adversário, até porque ele tem uma dificuldade enorme ofensiva, né? E muitas vezes seu setor defensivo também, essa recomposição tem muitos problemas. O Cruzeiro tem problemas nas laterais, o Cruzeiro já teve muitos problemas no gol, ainda continua tendo um goleiro bastante questionado e mais do que isso, o Cruzeiro tem muitos problemas na reposição de jogadores, então eu não acho que ontem até achei que foi um jogo bom do Cruzeiro, né? E disso aqui, mas continuou com os mesmos erros. Né? Talvez ele tenha tido um poder de armação, de buscar um pouco mais o ataque, mas ele faz isso em todo jogo e continua perdendo gols em todos os jogos. Os atacantes do Cruzeiro não marcam gol. Tanto é verdade que o cara que está lá é um falso 9, porque nenhum dos centroavantes deram certo. Então isso é um problema. Isso não faz do Cruzeiro uma equipe que seja de valor médio no campeonato. Não é. O time não é bom o suficiente. É que a gente, e aí concordo com você em várias explanações suas, e eu disse desde a semana passada que eu tinha mudado meu foco, eu coloco que a gente tem que nivelar mais para baixo mesmo, baixar o sarrafo mesmo, porque efetivamente a gente não está vendo grandes equipes e grandes disputas no campeonato. E o Cruzeiro vai ter uma chance agora, né, Matheus, de ultrapassar outro adversário. Teria em relação ao São Paulo, mas domingo tem o Internacional. Pois não, fala, Samuel. Não, antes até de entrar nessa questão do Inter aí, o que eu acho aí, quando a Dilmara fala do Rafael, o Lélio disse sobre a defesa, eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que muita gente vai xingar. Muito do Cruzeiro ter uma numeração baixa de gols é pelo Rafael Cabral. Eu acho que tem uma parte que pega muito no pé do Rafael, que ontem fez uma partida espetacular, ele ficou marcado por algumas falhas, por exemplo, principalmente em clássico, com os chutes do Hulk, mas o que o Rafael Cabral vem fazendo nesta Série A é um dos melhores goleiros da Série A do Campeonato Brasileiro, e eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar isso. Ontem fez uma partidaça, poderia ter ali sido responsável pelo ponto. Agora, sobre o ataque, o que eu acho que falta é que tá tendo, quando tem oportunidade, é muito buscar ângulo, chute colocadinho, o papagaio ali enfia o pé na bola, tá na marca do pênalti. Aí o Vital quer dar um chute canhota, podia dominar. O Bruno Rodrigues sai cara a cara, tenta tirar muito do Rafael, buscando o canto. Tá tentando ser com muito preciosismo na finalização, sendo que a fase não tá das melhores. É mirar o meio do gol. Acertar o gol hoje pro Cruzeiro já é vantagem. Não tá acertando o gol, né? Tá difícil. É chutar pra gol. Quantos Rafael jogos Cabral, a gente fala isso, que né? foi eleito por nós ontem como melhor em campo, inclusive. Ontem ele foi mesmo, fez uma defesa fantástica, muito, né? No primeiro tempo ele salvou o Cruzeiro pelo menos umas 3 vezes e no segundo tempo também. E no gol, obviamente, tinha nenhuma condição dele fazer nada. A bola veio rápido no contra-ataque, não tinha condição de fazer nada. E o ataque do Cruzeiro é isso aí. Eu acho que falta realmente competência. Falta competência nos jogadores do ataque do Cruzeiro. O Cruzeiro chega, cria e na hora do arremate final nada, não acontece nada. Esse ataque, o Matheus definiu bem, né? A gente tinha que pegar o ataque do América e misturar com a defesa do Cruzeiro. Vamos formar um time bom, né? Porque o ataque do América funciona e a defesa não. E a defesa do Cruzeiro funciona e o ataque não. Então... E o que eu falei também na redação pro América vale pro Cruzeiro. Um problema é que futebol não é igual a ginástica artística, né? Nota por desempenho. A regra é outra. América e Cruzeiro não têm cumprido a regra básica do futebol, que é fazer mais gols que o adversário. E até sobre o ataque do Cruzeiro, eu peguei uma estatística aqui que me chamou a atenção. É óbvio quem é o jogador com mais participações em gols do Cruzeiro nessa temporada. Esse dado aí é surpreendente, viu? O Matheus me falou isso antes, eu vou te falar. O primeiro é o Bruno Rodrigues, com 15 ou 16 participações, somando gols e assistências. O segundo ainda é o Gilberto,
Ah, não tem jeito não, me explica aí. Mesmo afastado, sem jogar as 6 partidas, desde aquele jogo contra o Fluminense, o Gilberto tem 7 participações em gol nessa temporada, 6 gols marcados e uma assistência. Veja só, o Bruno tem 15 ou 16 e o segundo só 7. A disparidade é gigantesca. Aí você vê como que o ataque do Cruzeiro não funciona. Não funciona. Um atacante que tá afastado, que nem relacionado tá mais, é o segundo. Que vinha numa crise terrível, numa dificuldade enorme para fazer gol. E já tá fora, lá fora hoje fora do Cruzeiro, mas fora do banco, fora do time principal, afastado, já afastado no banco e tudo mais. Há quanto tempo? E não apareceu nenhum. Nem outro. Agora, pelo menos, ô Lélio, eu tenho gostado desta formação do Cruzeiro, né? Agora, o Zé Ricardo abrindo mão de jogar com 3 atacantes e o Cruzeiro tem o melhor momento dele como treinador, agora mais povoado no meio de campo. Outra coisa que é a grande expectativa é quando que o Matheus Pereira vai encaixar de fato, né? Ele até vinha numa certa evolução, mas ontem ainda ficou devendo um pouco. Então é um jogador que, se jogar o que sabe, ao lado do Lucas Silva, que também tá indo bem, acredito que vai ter um meio de campo mais forte esse Cruzeiro e pode até municiar mais esse ataque, né? Ele é um jogador que vai passar a bola, né, para o seu companheiro, né, buscar a jogada ou até mesmo finalizar. É a característica dele, que eu me lembro assim no futebol inglês e que ele demonstrou nessa volta já também, com passes importantes e tudo mais. Agora, essa formação, né, com o Jussa, com o Machado, o Lucas Silva e o Matheus Pereira no meio de campo também tem me agradado bastante. Você vai e pega a rigor, né? O São Paulo teve um monte de impedimento e tudo mais, e no primeiro tempo, tirando um vacilo do Felipe Machado e uma certa pressão do São Paulo, que era normal, e nesse lance o Rafael Cabral fez uma defesaça, né? O Cruzeiro se protegeu bem ali. Tinha uma coisa que o São Paulo não conseguia, era atacar. E no segundo tempo, marcando mais em cima e na saída de bola, o Cruzeiro, né, teve várias vezes ali uma recuperação na pressão pós-perda, como o Daniel Seabra gosta de falar, né? Então... Que bonito. Mas, de qualquer forma, o que tá devendo mesmo é o ataque, cara. É igual a gente tava brincando hoje no Barba. Tinha que ser a defesa do Cruzeiro e o ataque do América. Que aí o Cruzeiro estaria lá em cima na tabela de classificação, né? Então, vamos ver como vai ser. O Cruzeiro deve saber que ele tem 3 finais, que ele não pode desperdiçar ponto de jeito nenhum. É aqui contra o Vasco, é aqui contra o Coxa e lá contra o Coxa e Goiás. E acho que vencendo domingo também o Internacional traz de volta o alívio e fica aí pra resolver essa parada em 2 desses 3 jogos aí que eu falei, ou até em outros que o Cruzeiro vai fazer em casa ainda neste Brasileirão. E só para completar, só para não dizer que eu não falei das flores, Lucas Silva para mim é o coração desse time, né? Desde que o Lucas Silva voltou, e mesmo com o Cruzeiro com todos os problemas, houve um reacerto de posição dele também, né? Inicialmente mais como um armador, depois ele vai para trás e ajuda nessa recomposição, às vezes ele vai para frente e faz também o trabalho ofensivo. O Lucas Silva tá fazendo um belíssimo campeonato pelo Cruzeiro e, olha, deu aquela coisa da liderança ali também que o Cruzeiro não tinha, né? E para pegar o Inter, Matheus? 2 jogadores suspensos, mas os 2 são reservas. O Papagaio, que levou o 3º cartão amarelo, e o Anderson, goleiro reserva, que foi expulso por reclamação diante do São Paulo. Aliás, até ontem vocês estavam falando aqui sobre levar 3 goleiros, né? E tava lembrando disso na transmissão ontem. E aí o justo Anderson vai me ser expulso no banco de reserva. Imagina se o Rafael Cabral acontece alguma coisa, né? Se contundiu, ele foi expulso, e aí? Aí vai ter que alguém dar linha pro gol, né? Mas é aquela história de relacionar 3 goleiros, corta 1, vai 2. Eu continuo achando, não mudei não, viu? Continuo achando totalmente desnecessário. E o Cruzeiro vai estrear a camisa em alusão à consciência negra nesse jogo contra o Inter. Depois vai leiloar as peças com o dinheiro sendo revertido para o Observatório da Discriminação Racial no Futebol,
que monitora e divulga casos de racismo aqui no futebol brasileiro. Lembrando que as camisas estão à venda no site da Adidas a R$ 329,99. Torcedor quer comprar ingresso, ainda tem, viu, Léo? Entrei agora há pouco no site em que tem sido vendidos os bilhetes, cruzeiro.futebolcard.com, ainda tinha para os setores vermelho inferior, roxo inferior e roxo superior, de R$110 a R$160. Lembrando que o setor laranja totalmente fechado, porque tem sido montado um palco ali para o show do Roger Waters na próxima quarta-feira. Samuel, promessa então de casa cheia no próximo domingo, e você tá projetando aí o mesmo time desses últimos jogos, repetindo a escalação técnico Zé Ricardo, pode pintar alguma coisa diferente? Não, agora tem que repetir e ficar com essa turma os 90 minutos. Depois de ontem, melhor deixar todo mundo aí, mesmo cansar, deixa todo mundo lá. Mas enfim, brincadeira à parte, eu acho que ele repete, né? Não tem nenhuma outra coisa pra fazer ali, ninguém entrou pra brigar e mostrar que pode ser titular. O Papagaio aí, por reclamação de novo, né? Tomou um cartão por reclamação no clássico, toma um cartão por reclamação e fica suspenso. Futebol profissional hoje, isso aí não dá também pra acontecer, né? O atleta precisa ter essa cabeça no lugar num momento desse, mas enfim, vamos aguardar amanhã a última atividade. Nem tem tanto tempo assim para treinar, é só mesmo na base do descanso, da conversa, do vídeo. Eu acho que ele repete a formação, e o mais importante é o torcedor ter aquela sintonia que teve contra o Bahia, porque aí a chance do Cruzeiro vencer, ela aumenta. Com 43 mil, que é a carga disponível na arquibancada, o Cruzeiro pode sim buscar uma vitória sobre o Inter, que virou confronto diretaço, né? Se o Cruzeiro vence, ele ultrapassa o Inter na tabela e volta a respirar na competição. Nesse momento, o Internacional 13º colocado com 39 pontos, Bahia é o 14º com 37, Santos com 37, Cruzeiro 16º com 37 pontos. E aí embaixo tem o Vasco com 34, na zona do rebaixamento já, né? 17º, 18º Goiás com 32, Coritiba e América virtualmente aí rebaixados, o Coritiba com 23, o América com 20 pontos. Ô Samuel, um abraço pra você, domingo estaremos lá no Mineirão. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal, tamo junto e vamos que vamos. Ô Samuel, Matheus Oliveira, daqui a pouco temos mais do Cruzeiro contigo aqui no Tempo Esportes. Temos sim, lembrando que o Inter tem tropeçado para times da parte de baixo da tabela, tá, né? horrível o time. Vídeo América. Empatou com a América e perdeu pro Coritiba. É verdade, perdeu por 4-3 e empatou no meio de semana, quarta-feira, por 1-1.